Nossa, deixa eu tirar a cozinha do Edinho. Tá, nice. Apresentar agora. Janela. Deixa eu dar um novo. Bom, beleza. Então tá. Ao longo do curso de topologia, certo? Houve uma aula zero, mas o pessoal parece que não foi muito fã da aula zero, não. Boa noite, velho. É, Teve uma aula zero, né? Mas o pessoal não curtiu muito a aula zero porque foi muita teoria dos conjuntos e não teve desenho. Então a gente vai direto para topologia, a gente vai direto para desenho. Em especial, a gente vai tentar entender o que é um espaço topológico, de fato. Mas antes eu queria fazer algumas preliminares, poucas preliminares, certo? Quando a gente fala de conjunto, a gente sempre quer dizer coleção de elementos, certo? E a gente sempre vai representar conjuntos como blobs, assim, tipo, coisas desse tipo, tá? Quando eu falar de união de conjuntos, eu sempre vou querer dizer que eu estou aumentando o espaço. No sentido de que cada conjunto ele tem uma área, né? Ele tem um espaço, sim. Eu não gosto de usar o termo área, porque o termo área geralmente ele significa outras coisas. Mas cada conjunto ele tem um espaço, tipo, o espaço desse conjunto aqui do meio é esse. Quando eu estou unindo dois conjuntos, eu nada mais estou fazendo do que pegar o conjunto que tem o espaço dos dois. De preferência, né? Dentro. Seria tipo isso aqui. Então. E da mesma maneira, quando eu digo que eu estou intersectando conjuntos, eu digo que eu estou diminuindo o espaço. Diminuindo o espaço. Porque, bem, se você pega dois espaços e você pega só a área em comum deles, é óbvio que você está diminuindo o espaço, certo? Dá pra ver pelo desenho. A intersecção é esse cara aqui, né? E, tipo, ele é claramente menor que esse e menor que esse. É, E aí, beleza. Isso vai ser importante porque a gente vai fazer bastante desenho. Então é interessante que a gente tenha essas noções de espaço, de conjunto. Porque toda a intuição da topologia ela vai se basear mais ou menos nessa ideia de espaço. E para a gente motivar um pouco da definição de espaço topológico, a gente vai entender primeiro o que são distâncias, tá? Então vamos supor que você tem aqui, sei lá, você tem a sua casa, certo? Você tem a sua casa, que é esse ponto aqui. E aí você tem aqui, sei lá, a farmácia. Aqui você tem a sua escola, ou a USP, que seja. E aqui no meio do caminho você tem, sei lá, o Jaú. Bem grandão, então. Que, pra quem não sabe o que é o supermercado de São Carlos. O mais perto da USP. Beleza, então aqui tem o Jaú. Tá, deixa eu fazer esse pontinho na mesma linha. Né? Qual que é a ideia aqui? A gente quer definir o que é uma função distância, certo?
Ou seja, a gente tem um espaço, certo? Quem que é o nosso espaço? Nosso espaço, nesse caso, é São Carlos, mas a gente poderia também ter o espaço como sendo São Paulo, como sendo o Brasil, como sendo o planeta Terra, como sendo o universo inteiro. Mas vamos restringir a São Carlos por enquanto. Então, a gente quer definir uma função, certo? Que pegue dois pontos de São Carlos, certo? Duas esquinas, dois lugares, enfim. E consiga medir a distância entre eles, certo? E a gente vai fazer isso de maneira meio axiomática. Quando eu quero dizer axiomática, é que a gente vai fazer isso tentando entender que propriedades que essa função tem que satisfazer, em vez de simplesmente definir ela de maneira explícita. Tipo, escrever uma formulinha para ela. A gente vai tentar entender que propriedades essa função tem que satisfazer. E, de fato, são três. Assim. Então, se eu chamar o nosso conjunto de x, certo? No caso, x vai ser São Carlos, mas eu poderia pegar um conjunto x qualquer, e essa vai ser a ideia. Então, eu preciso definir uma função de x cartesiano x em R. Certo? Por que x cartesiano x? Porque eu quero um par de elementos de x. Tranquilo. Então, lembrando sempre que o x cartesiano x ele é o conjunto. Nossa. Dos pares x, y, com x e y pertencendo a x. Certo? Então, eu quero pares de lugares, né? Pares de elementos. E para cada um deles eu quero uma distância, que é um número, certo? Então, eu coloco sempre isso em R. E aí, essa distância tem que satisfazer três propriedades, tá? A gente vai tentar entender quais são essas três propriedades juntos, através do desenho. Tá, qual que é a primeira propriedade? Tá dando pra ouvir barulho de moto? Eu suponho que esteja, né? Dá sim, mas não incomoda, não. Não incomoda? Tá, beleza. Não. Tá, então a gente tem essa função de distância e a gente quer descrever as propriedades dela, certo? A primeira propriedade é uma propriedade que ela não é desenhável, em certo sentido, mas ela é razoavelmente óbvia, que é você não pode andar uma distância negativa. Não existe distância negativa. Então, o que eu quero dizer com isso é que para todo x, para todos, né? xy em x, a distância de x até y tem que ser sempre maior ou igual a zero. Certo? E tem outra coisa que é importante dizer dessa propriedade, que essa é um pouco menos óbvia, mas que no desenho fica bem claro. Eu quero obter uma equivalência entre andar nada e ficar parado. Que, tipo, a priori pode parecer a mesma coisa, mas que vai ser uma propriedade super importante pra gente quando a gente for definir uma função de distância. O que acontece? O que é não andar nada? É a distância ser zero, certo? Então, eu quero uma equivalência entre a distância ser zero e a gente não andar nada. O que é não andar nada? É o seu lugar inicial e o seu lugar final seriam o mesmo, certo? Então, a gente escreve x igual a y. Então, é equivalente dizer que você não andou nada e que seu lugar inicial e seu final são o mesmo. Isso pode parecer estranho, porque, de fato, se você sai da sua casa, vai no Jal e volta para sua casa, o seu lugar inicial e final são o mesmo. Mas é porque aqui a gente não tá medindo quanto você anda, a gente está medindo o deslocamento. Isso é uma coisa importante de física, assim. O deslocamento é o quanto, tipo, é o quanto no final você se mexeu, entendeu? Tipo, do momento que você começa a contar até o momento que você para, tipo, quanto você se mexeu ali de saldo, sabe? Não quanto você se mexeu no total, mas o saldo a diferença de posição do começo pro fim. E de fato, se a diferença de posição do começo pro fim é zero, você começou no mesmo lugar e terminou no mesmo. Você começou num lugar e terminou nele mesmo. Então,
faz sentido. Tá? Então, tenta não pensar em quanto você andou, mas do seu saldo de posição, assim. Tipo, quantos metros parece que você se mexeu. Tipo, se uma pessoa vai, olha a sua posição no começo, vira o rosto e olha de novo a sua posição no final, quanto ela vai achar que você se mexeu? Nesse caso, isso aqui vale. E é justamente esse caso que a gente está tentando analisar, certo? Tá, a gente tem outra propriedade, certo? Qual que seria essa propriedade? Se você sai da sua casa até... Você sai da sua casa até o Jaú. Depois você sai do Jaú até a sua casa, a distância é a mesma, certo? A distância que você percorre, assim, faz sentido. Claro, existe a possibilidade de você estar indo, sei lá, de carro. Mas a gente não quer considerar essa possibilidade. Porque no caso de você estar indo de carro, pode ser que para você ir e para você voltar o caminho seja diferente. E a gente está sempre tentando deixar as coisas o mais simples possível. Então, tipo, no final das contas, é como se você estivesse indo a pé. Tá? Então você percorre o mesmo caminho para ir e para voltar. Porque a gente quer que a distância para ir e para voltar seja a mesma. E lembrando, né? Eu falo distância porque esse é o nome da função que o pessoal geralmente usa. Mas o que a gente quer aqui não é exatamente o quanto você percorreu, né? É o seu saldo de distância. É o seu saldo de distância. Então, tipo, pensa que se alguém te olhar quando você está em casa e depois te olhar quando você está no Jaú, ela vai falar, a pessoa se mexeu X metros. Se ela virar o rosto e olhar de novo só quando você estiver em casa, ela vai falar, a pessoa se mexeu X metros também. Então, tipo, a distância é igual, tá? E como a gente representa isso? Se D, nossa senhora, se D de XY é a distância de X para Y, então isso tem que ser igual à distância de Y para X. Certo? Beleza. Por fim, a outra propriedade que a gente quer que a função de distância satisfaça é a seguinte. Se eu tenho... Bom, deixa eu deixar essas setas aqui. É interessante. Eu vou disponibilizar essas notas depois também. Qual que é a outra propriedade, né? A ideia é que se eu estiver saindo... Se eu estiver saindo de casa, indo para a farmácia, certo? Minha mãe falou, vai comprar remédio para mim porque, sei lá, tô precisando. Vai comprar de pirona aqui, tô com dor de cabeça, sei lá. Você tem que sair da sua casa e você tem que ir na farmácia. Aí quando você tá saindo, ela vira para você e fala, antes de você, no caminho da farmácia, passa no mercado. Antes de você ir para a farmácia, passa no mercado. Existem duas possibilidades. Ou você fica triste. Por quê? Porque o mercado, dicção falhou. Porque o mercado, ele é fora do caminho, certo? Ou você fica triste porque o mercado é fora do caminho e aí você vai ter que andar mais. Ou você fica... Ou, tipo, pra você não faz diferença. Porque o mercado é caminho. Então você não vai ter que andar mais. Não existe a possibilidade em que você fica feliz por isso. A menos que, sei lá, você goste muito do mercado. Mas, no quesito de distância, tipo, você parar num lugar antes de chegar no seu objetivo nunca diminui a distância. Ou fica a mesma distância, que é o caso do mercado no nosso desenho. Ou você fica triste, tipo, se você lembra que você tem que passar na USP. Certo? Porque aí você vai ter que percorrer. Nossa, não dá pra fazer certo assim. Porque aí você vai ter que percorrer, tipo, nem assim, que legal. Tá bom, esse aqui. Porque você vai ter que percorrer, tipo, esse caminho e depois vir pra cá. Então você andou consideravelmente mais, assim. Mas não existe a possibilidade em que você fica feliz porque porque a quantidade que você vai ter que andar diminuiu. Sabe? Então, essa é a ideia do que a gente chama de desigualdade triangular. Triangular, por quê? Porque forma um triângulo, né? Dá pra ver aqui, assim. Qual que é a ideia? A distância
do ponto de partida até seu objetivo, ela sempre vai ser menor ou igual à distância do seu ponto de partida até um ponto intermediário, mais a distância desse ponto intermediário até seu objetivo. Tá? E esse igual vai acontecer quando o z está no meio do caminho. Se o z não está no caminho, então essa distância é exclusivamente maior. Não existe possibilidade dessa distância diminuir. Essa é a ideia por trás dessa função. Tá? Então isso aqui é o que a gente chama de função distância. E se um conjunto X ele tem uma função distância, a gente chama isso aqui de espaço métrico. Certo? Que tem uma métrica. Outro nome para função distância seria a métrica. Então, esse conjunto tem uma métrica, de fato. E aí, existe um conceito muito importante em espaço métrico, que é o seguinte. Se você quer falar de geometria, por exemplo, então a gente tem esse espaço e a gente quer começar a fazer coisas interessantes matematicamente falando. E bom, a gente está num curso sobre desenhos, né? Sobre topologia, sim, mas que a gente quer focar muito em desenhos. Então, qual que é a área da matemática que mais tem em desenho? Bom, é a geometria, certo? Então é interessante que a gente entenda como construir figuras geométricas num lugar desse, tá? Então, o que a gente tem de fato num espaço métrico? Num espaço métrico, a gente tem até agora pontos e distâncias. Certo? Só que... Tá, a gente tem pontos e distâncias. E qual que seria a figura geométrica mais simples possível de construir com pontos e distâncias? Quando eu digo simples, é que eu quero a menor quantidade de pontos e a menor quantidade de distâncias. Por exemplo, um quadrado. Dá para fazer um quadrado. Só que você precisa de 4 pontos equidistantes. Aliás, um quadrado não, né? Dá para fazer um... É losango que fala? Quando que os 4 lados são iguais, mas não necessariamente o ângulo é igual? É losango, né? Dá para fazer um losango. Que é o quê? 4 pontos. Isso aqui não vai ser bem um losango, porque, né? Falta precisão. Mas, tipo, um losango nada mais é do que 4 pontos e uma distância, certo? Você pega um ponto, pega uma distância, e aí você constrói o losango tendo esses 4 pontos de base. Assim. Esses 4 pontos, né, que tem a mesma distância 2 a 2, assim. Só que existe uma figura um pouco mais simples que essa. Uma figura que você precisa só de um ponto e uma distância. Tá? E essa figura, de fato, é o círculo, certo? Se você tem um ponto e uma distância que a gente chama de raio, você já consegue construir um círculo. Deixa eu ver se isso funciona assim. Nossa, isso não funciona assim. Tristíssimo. Vamos fazer o círculo primeiro. Pronto. Então, se você tem um ponto x0 e uma distância, você já consegue construir um círculo. Não um círculo, mas uma circunferência, tá? Que é o quê? O conjunto de todos os pontos que distam R de x0. Ou seja, o que seria uma circunferência de raio R centrada em x0? Ou com a notação mais comum, né? Essa notação aqui eu vou abandonar rapidamente, assim. A notação mais comum que a gente usa é essa. Mas isso só vai ficar claro daqui umas aulas, assim. Então eu prefiro continuar com o C por enquanto. C de circunferência. Então, o que seria essa circunferência? Ela nada mais é que o conjunto de todos os pontos que tem a mesma distância do x0. Certo?
É o que a gente pensa ser uma circunferência de maneira geral, assim. Você pega um ponto, abre o compasso, certo? De maneira que a abertura tenha R centímetros, e aí você coloca a ponta de metal no x0 e gira, certo? Então todos os pontos aqui vão ter distância R de x0, e equivalentemente, se um ponto tem distância R, ele vai estar aqui. Só que essa é uma construção muito boa, mas essa não é necessariamente a construção que a gente está querendo analisar. O círculo é um espaço métrico mais simples, então? Sim, sim. O círculo é um espaço métrico, a reta também, inclusive. Eu devia ter dado exemplos de espaço métrico antes de seguir para essa construção. Mas eu vou terminar essa construção e a gente vai dar exemplos de espaço métrico. Então, a construção que a gente quer aqui, ela não é exatamente a circunferência, a construção que a gente quer aqui é a bola, tá? E o que seria a bola? A bola é a circunferência que tem a parte de dentro também. Nesse caso, bom, não é. A bola que a gente chama de fechada, que tem esse traço em cima, centrada em x0 de raio R, é o conjunto de todos os pontos que podem distar ou R ou menos, certo? Ou seja, é a circunferência que tem a parte de dentro, certo? E aí a gente tem também a bola aberta, que é sem esse tracinho em cima, que nada mais é do que a bola fechada sem a circunferência. Ou seja, eu tiro a bordinha. Certo? Eu peço só que seja menor que R, não menor ou igual. Eu tiro os pontos que estão na borda. Eu pego só o interior. Certo? Essas construções são muito importantes para o espaço métrico. São as construções mais básicas e mais importantes, eu acho, para a teoria de espaços métricos. E para esse curso, porque a gente vai basear todos os exemplos quase em espaços métricos, em especial na reta. Assim. Mas, bom, a Bruna pediu um exemplo de espaço. Estava falando de exemplos de espaços métricos, né? Achei plausível dar alguns exemplos de espaço métrico. Então, o exemplo mais simples, eu acho, seria a reta, certo? Alguns podem, né, vir falar para mim que o exemplo mais simples é o vazio, mas eu não gosto de chamar o vazio de espaço métrico assim. R para mim é o exemplo mais fácil. Alguns poderiam dizer que talvez R2 seja mais fácil. Eu concordaria também. Não acho muito ruim fazer R2 primeiro. Mas a reta é um espaço métrico com a distância. Deixa eu chamar de D, né? Com a distância do módulo, certo? Ou seja, se eu pego uma reta, aqui é a reta real, certo? Então, tipo, ela se estende para os dois lados. Eu pego dois pontos X e Y, e a distância deles nada mais é que o complemento desse cara aqui. Que é o que a gente chama de X, de módulo de X menos Y. E eu boto o módulo porque poderia acontecer, que nem é esse caso, na verdade, que o Y seja maior que o X, né? E se o Y é maior que o X, X menos Y é negativo. E a gente não quer distâncias negativas. Então a gente coloca o módulo. Isso nunca acontece. Certo? Existe um exemplo que eu acho que é um pouco mais claro no desenho, que é o que eu estava falando agora, que é o R2. Que tem a distância do Pitágoras, né? O pessoal chama de distância euclidiana. Que é essa aqui, né? A gente tem plano cartesiano aqui. A gente tem um ponto X, a gente tem um ponto Y. Tem como deixar pontilhada?
a linha? Tinha, tem um jeito de fazer isso. Eu não sei. Devia ter aprendido antes de começar. Aqui, dashed. Então, esse ponto X ele tem as coordenadas, certo? As coordenadas. Deixa eu trocar. Standard x1 e x2. Assim como o ponto Y. Que tem as coordenadas y1 e y2, certo? E o que acontece aqui é que a gente vai. Qual que seria a distância? Né? A distância é o comprimento do segmento que liga os dois. Então, eu não sei se eu vou conseguir fazer esse segmento. Vou, olha só. Então, a distância seria a medida desse segmento aqui. Certo? E você consegue essa distância usando Pitágoras, né? Que é justamente o que justifica essa fórmula aqui. Por que Pitágoras? Porque, de fato, essa distância aqui, como a gente já viu o exemplo da reta, né? Qual que é essa distância? Ela é módulo de x1 menos y1, certo? Assim como essa distância, ela é módulo de x2 menos y2. Não sei se dá para enxergar direito aqui, porque a reta agora está na vertical, mas a distância seria o comprimento desse segmento aqui, certo? E aí, de fato, o Pitágoras, o que ele é? Ele é o quadrado da hipotenusa, ou seja, a distância de x até y ao quadrado é a distância de x1 até y1 ao quadrado, né? O cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Certo? E aí, eu simplesmente passo a raiz aqui. Nossa Senhora. Jesus Cristo. Simplesmente passo a raiz aqui e apago esse quadrado, certo? E aí a gente tem a fórmula que a gente queria. Aqui eu botei parênteses e não um módulo, mas tipo, não faz diferença. Porque eu tô levando o bagulho ao quadrado, assim. Então o módulo não importa, assim. Sim, o espaço métrico é qualquer conjunto com essa função de distância funcionando. Se tem uma função de distância assim, você pode chamar de métrico e já é. Não tem muito o que fazer. Então, beleza. Então a gente já entendeu mais ou menos o que são espaços métricos. De maneira geral, todo Rn, né, que são os espaços dessa forma aqui, né? Todos os espaços dessa forma são métricos. Você faz uma construção parecida com essa, assim. A diferença é o número de vezes que você tem que aplicar Pitágoras. Mas a gente pode pensar na construção como R3. Eu não vou explicitar a construção em R3, mas a gente sempre pode pensar nela como aquele negócio de achar a diagonal de um cubo, certo? Se eu tenho um cubo, se eu tenho um cubo aqui, ou um paralelepípedo que seja, paralelepípedo, não, isso, paralelepípedo aqui, e eu quero achar essa diagonal, né, que vem daqui e chega aqui, o que eu tenho que fazer é aplicar Pitágoras duas vezes, em essência, certo? Nossa, eu devia ter tecido isso um pouquinho mais. Diferente. Um pouco mais comprido pra cá. Facilitar um pouco a minha vida. E aí eu desço. Pronto. Agora sim. Se eu quero achar a distância entre esse ponto e esse ponto, o que eu faço é calcular o comprimento desse segmento aqui, certo? E isso, em essência, é só fazer dois Pitágoras. Por quê? Porque eu tenho, né, essa linha aqui. Eu desço aqui bonitinho, tudo mais.
Então, por que eu tenho que fazer Pitágoras 2 vezes, né? Porque para eu descobrir a medida desse segmento vermelho, eu posso simplesmente fazer Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Que é esse cara, e esse segmento vermelho, certo? Só que, para eu descobrir essas distâncias, bom, essa distância que eu tenho, eu preciso descobrir essa distância. E para descobrir essa distância, eu faço Pitágoras nesse triângulo aqui. Certo? Porque esses lados aqui eu tenho todos, certo? As medidas desses lados nada mais é do que, tipo, as coordenadas desses pontos. Então, em R3, a construção é análoga, só que você tem que fazer um Pitágoras a mais, assim. E para cada vez que você subir essa construção, você tem que fazer mais Pitágoras. Só podem ser conjuntos em R? Não necessariamente. Eu já dou um exemplo sem ser em R. Um espaço métrico é um conjunto munido de uma operação dada pela função distância. É exatamente isso. A gente não chama nem de operação, a gente chama só de função, assim. Porque geralmente quando a gente fala em operação, a gente quer que... não vou falar isso, foda-se. Vai afetar demais. Só podem ser conjuntos em R. Não necessariamente. Bruna, não fala operação. Operação é um termo que é razoavelmente rápido. Razoavelmente errado. Função eu acho que é o mais correto. Porque é de fato uma função, assim. Relação é uma coisa que vem antes de função. Relação é uma coisa um pouco mais geral que função. O certo eu acho que seria função mesmo. Mas isso é só nomenclatura. Não fica se preocupando com isso, não. É distância. É a distância entre dois pontos. Se você tem um conjunto e você consegue medir distância entre dois pontos, você tem um espaço métrico. E não necessariamente são só conjuntos em R. Deixa eu pensar no exemplo que não é em R. Porque esses são os exemplos mais fáceis, assim. Mas, deixa eu pensar. Monique, você tá na 0,020, né? Você já viu uma álgebra linear? Se você tem um espaço vetorial e ele tem norma, você consegue fazer uma distância. Para qualquer espaço vetorial que tenha norma. Você pega o espaço vetorial V. E você coloca uma norma, você tem uma distância. Qual que é a distância? A distância induzida pela norma. A distância de x até y é a norma de x menos y. Isso é uma distância. É o que a gente chama de distância induzida pela norma. É uma distância super importante, inclusive. Porque, como a gente vai ver mais pra frente, distâncias induzem topologias. E quando você tem topologia, você consegue falar de função contínua. Então, se você tem um espaço vetorial que tem norma, você consegue falar de função contínua naquele espaço. Então, é, tipo, super bom. Dá pra fazer análise fora de R. Isso é, tipo, coisas maravilhosas, assim, que dá pra fazer. Então, guarda isso na cabeça. Isso é uma norma bastante importante, assim. Uma norma e uma distância bastante importante. Certo. Então... e eu não falei das bolas, né? Nesses dois exemplos, você também pode definir a bola. O que seria uma bola nesse caso? Se eu tenho em R, por exemplo, o que seria, em volta desse x0, uma bola de raio R? Uma bola aberta, né? A aberta é sempre a que a gente vai priorizar aqui. Quando eu falar de bola, eu vou falar da bola aberta, certo? Que é sem isso aqui. O que seria uma bola? Uma bola aberta nada mais seria que um intervalo aberto, certo? Que essa distância seja R. O x0 ele tem que estar no meio do intervalo. Então, os extremos do intervalo vão ser x0 menos R e x0 mais R. Não é que tem que tirar a bordinha. É que é a construção mais interessante para a gente falar agora, assim. Vai ficar mais claro quando eu for falar de fechados, que vai demorar um pouco, na real, por que a gente tem que tirar a bordinha. Mas é porque a bordinha, ela tem... Falando assim por cima, a bordinha ela tem uma limitação, certo? Eu vou querer que os espaços, tipo, que você consiga pegar pontos aqui dentro e
que eles consigam se mexer, certo? Que eles consigam se mexer num grau de arbitrariedade, tipo, eu quero que eles consigam se mexer para qualquer direção, os pontos aí dentro, sem que eles saiam para fora do conjunto. Essa é a parte importante. Tipo, numa bola, qualquer ponto dentro de uma bola aberta consegue se mexer sem sair para fora do conjunto. Qual que é o problema da borda? Se eu tenho um ponto na borda, se eu coloco a borda como sendo parte do conjunto, esses caras da borda, deixa eu pegar outra coisa. Esses caras da borda, eles não conseguem se mexer para todas as direções. Se eles se mexerem para cá, eles saem do conjunto. Entendeu? E é por isso que a gente não coloca a borda, porque a gente quer que os pontos não saiam do conjunto de maneira tão fácil assim. E é por isso que eu considero a construção da bola aberta mais interessante para a gente tratar agora. Porque eu não quero que os pontos saiam, eu quero que eles fiquem lá dentro. E a gente vai ver isso em um pouco mais de detalhe daqui a pouco. Deixa eu só terminar de dar exemplos de bolas aqui, que a gente vai falar um pouco mais disso. Mas a ideia é que eu tenho as bolas abertas assim em R, e em R2, com essa métrica, né? Isso é muito importante. O formato da bola, a definição de bola é sempre a mesma. Mas quando você vai enxergar ela, quando você vai fazer o desenho, bolas mudam. Tá? Isso é muito interessante, porque depende da métrica que você escolhe. Nesse caso, como a nossa métrica é literalmente a distância do segmento de reta que liga os dois caras, a bola vai ser uma bola mesmo. Então, se eu tenho um cara... Então, deixa eu pegar aqui. Circle. Vou ter, tipo... não ficou bem uma bola. Eu vou ter um ponto aqui dentro, certo? X0. E a bola vai ser real uma bola, assim. Não tem muito o que fazer. Você pega... Essa vai ser a sua distância R, certo? E aí, no caso da bola aberta, que a gente vai tirar a bordinha. Então, a gente vai preencher tudo. Tudo. E a gente vai simplesmente vir aqui e tirar a bordinha. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso de maneira razoável. Nossa senhora. Pronto. Tipo isso aí. Mas sem a borda, os pontos que estão dentro da borda não saem, não saem. Sabe por quê? Porque pensa no seguinte. É aquela ideia que, tipo assim... Vamos pensar no intervalo. Eu acho que o intervalo é o mais fácil. Não. Dá pra fazer o desenho em 2D. Eu acho que o desenho em 2D talvez seja mais fácil, na real. Se eu tenho uma bola aqui, certo? Vamos fingir que não tem a bordinha, tá? É que eu não vou ficar preenchendo e apagando sempre. Mas, tipo, finge que não tem a bordinha. Se eu tenho um ponto bem perto da borda, o que eu faço? Se ele não tá na borda, então a distância dele para a borda é positiva, certo? Eu ainda não falei de distância de ponto em conjunto, nem sei se eu vou falar disso aqui, mas, tipo, pensa intuitivamente, não pensa na tipo, pensa assim, distância. Isso aqui. Tipo, ignora um pouco a formalidade, assim. Pensa, tipo, distância é nisso aqui mesmo. O comprimento disso aqui. Se eu pego um ponto que não tá na borda, a distância dele na borda é positiva. Tipo, ele não tá em cima da borda, né? A distância não é zero. Então, se a distância é maior do que zero, eu posso dividir ela por 2. Certo? E aí, se eu dividir ela por 2, continua sendo maior do que zero. E essa vai ser a distância que o meu ponto pode andar. Certo? Eu venho aqui e pego a distância dividido por 2. E agora o meu ponto pode se movimentar essa distância. E não importa o quão perto o ponto esteja da borda. Eu sempre consigo pegar a distância e dividir por 2. E aí ele vai conseguir se mexer esse pouquinho. É aquela mesma história do matemático que foi apostar a corrida com a tartaruga. Já ouviu essa história? Isso, paradoxo de dizer não. Que o cara vai apostar a corrida com a tartaruga, mas ele fala, não, a tartaruga é muito devagar, vou dar uma vantagem para ela. Eu vou começar andando metade do caminho. Depois eu vou pegar o que sobrar e eu vou andar metade.
Depois eu vou pegar o que sobrar e andar metade. E se o Z não fosse um ponto, a tartaruga ia ganhar a corrida. A tartaruga só não ganha a corrida porque o Zenão não é um ponto, né? Então, tipo, o pé dele eventualmente vai chegar no final. Porque ele tem dimensões e tal. E, tipo, a gente tá falando do mundo real, né? Mas de fato, se ele fosse um ponto, ele nunca chegaria no final. Porque ele sempre vai percorrer a metade, a metade, a metade e nunca vai chegar. É a mesma ideia, por exemplo, de você pegar uma fruta e comer metade todo dia. Você nunca vai comer a fruta inteira. E coisas desse tipo. Você entende por que não sai? Porque pra sair tem que chegar na borda. Ele nunca vai chegar na borda. Porque ele sempre vai percorrer metade, entendeu? Tipo, eu peço que o ponto tenha que se mexer um pouco, mas quando eu digo um pouco, é tipo um pouco. Tipo, um pouco, assim. Não é um pouco, sei lá, 3 metros. Não, é um pouco, tipo, 27 micrômetros, assim. Exato. Pode ser arbitrariamente, infinitesimalmente pequeno. Desde que ele consiga andar um pouquinho. E esse é o meu ponto aqui. Eu quero que esse X ele consiga andar sempre um pouquinho. Um pouquinho, mas tem que conseguir andar um pouquinho. E se o cara tá na borda, ele não pode andar nada. Tipo, ele pode andar um pouco pra dentro, mas se ele dá um passinho errado pra fora, ele sai. Nem que seja muito, 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 muito pequeno. Entendeu? Essa é a ideia. Tá. E já que a gente já tá falando disso, eu já dei esses exemplos das bolas, a gente pode falar de fato do que seria um conjunto aberto. Tá? Que é a nossa próxima ideia. O que é um conjunto aberto? É um conjunto que generaliza a ideia de bola, em certo sentido. Lembra que a bola aberta é o que eu acabei de falar, né? A bola aberta é aquele conjunto em que todos os pontos podem andar um pouquinho, que eles não saem, tá? Só que, de fato, a gente pode pedir... tipo, isso é uma consequência de ser bola. Tipo assim... Ah, até mais cedo. É uma consequência de ser bola que os pontos consigam andar. Certo? Tipo, em toda a bola, os pontos conseguem andar um pouquinho sem sair. Só que, e se eu definir um conjunto em que todos os pontos conseguem andar um pouquinho sem sair? Será que ele necessariamente é uma bola? A gente vai ver que não, de fato. Não necessariamente ele é uma bola, certo? É o que a gente vai chamar de conjunto aberto. Lembra que a gente estava chamando a bola de bola aberta? A gente vai chamar de conjunto aberto um conjunto desse tipo, em que todo ponto que está lá dentro consegue andar um pouquinho sem sair, tá? E como que a gente vai medir esse um pouquinho? E é para isso que as bolas são importantes. A gente vai medir esse um pouquinho usando as bolas, tá? Vamos deixar isso tudo um pouco mais claro. Então, o que é um conjunto aberto? O conjunto A de um espaço métrico, ele é aberto se todo x pertencente a zão é... deixa eu escrever para tudo, né? Melhor. Para todo x pertencente a zão, existe um raio, existe uma distânciazinha maior que zero, certo? Tal que a bola centrada em x de raio R, a bola aberta, certo? Não tem o tracinho aqui em cima, está contida em A. Essa definição faz sentido, certo? Porque eu quero que esse ponto X ele consiga andar um pouquinho sem sair do A. Quanto que é esse um pouquinho? Ah, é essa bola aí. Ele consegue andar um pouquinho, ele consegue andar nessa bola, e como a bola está inteiramente contida em A, ele não vai sair de A. Certo? E como a gente pediu que essa bola é aberta, ele de fato consegue andar ali. E esse é o meu ponto. Porque lembra, é uma consequência de ser bola. Se um conjunto é uma bola, então os pontos lá dentro conseguem andar um pouquinho. Certo? E... E... Então, essas bolas medem o quanto os pontos conseguem andar dentro dos abertos. Tá? Isso é o que a gente vai chamar de base para o espaço, mas não vamos falar disso ainda.
Só tem em mente que as bolas, elas medem o quanto que um conjunto consegue andar dentro do aberto. Tá? E geralmente esse número não vai ser importante, tá? Assim, eu acho, sim. Só em casos específicos. Mas, não, esse número vai ser razoavelmente importante. Mas, tipo, pensem sempre que a bola só diz que que o ponto consegue andar. Não necessariamente fala o quanto. Mas ele consegue, então tá bom. Assim, é o que a gente precisa, sabe? Isso que é de fato um conjunto aberto. E eu chamei esse conjunto de aberto por, por causa do desenho, né? Porque. Deixa eu pegar. Quando eu fizer assim, com persejadinho, com bolinhas, pontilhado, é porque não existe a borda, de fato. Eu só faço para conseguir delimitar o conjunto, mas, tipo, essa borda não existe, assim. E, de fato, eu chamo o conjunto de aberto porque essa borda não existe. É como se você estivesse no seu quarto e você abrisse a porta, tá? Esse é um exemplo ruim, porque seu quarto com a porta aberta não é um conjunto aberto. Imagina que você está no seu quarto e você derruba todas as paredes, tá? Aí você tem um conjunto aberto. Porque de fato, se a parede não existe, não tem como ter um ponto na parede, assim. Certo? Todo ponto que tiver no seu quarto vai estar, tipo, dentro de fato do seu quarto, no interior, né? Essa palavra é muito importante, no interior. A gente vai falar mais dela também. Todo ponto que está no interior do seu quarto, ele consegue se mexer um pouquinho, tá? Por mais que seja uma distância infinitesimal, assim. Porque você não tem a parede. Não ter a parede é importante. Pode associar isso também com aquele negócio que fazem muito. Essa galera rica, sabe galera rica? Que compra a casa e pede conceito aberto. O que é conceito aberto? É que não tem as paredes. Por isso que bate furacão e as casas caem tudo. Não tem parede. E o fato de não ter parede, ele traz essa ideia de aberto. Assim. Essa é a ideia por trás da nomenclatura e por trás da intuição que a gente tem sobre ela. Que a gente tem que ter sobre ela. Que não tem a borda. E aí, esses caras abertos, eles vão ter uma propriedade muito legal. Tá? Aliás, uma não. Eles vão ter 3 propriedades muito legais. Que propriedades são essas? Bom, vamos pensar. A primeira propriedade é essa. O vazio é um conjunto aberto. E isso é completamente contraintuitivo. Mas se você for parar para pensar, é verdade. Por quê? Porque se eu tenho. O que é um conjunto aberto? É um conjunto em que todo ponto consegue se mexer. Exato. O vazio é basicamente qualquer coisa, assim. O vazio é aberto porque todo ponto do vazio consegue se mexer. E para provar isso, é só fazer uma pergunta simples. Você chega para um amigo seu e desafia ele. Fala: eu duvido que você me pegue, que você me mostre um ponto do aberto que não consegue se mexer. Se você me mostrar um ponto do aberto que não consegue se mexer, eu tenho com o meu curso agora. E ele não vai conseguir, porque o vazio não tem pontos. Ele não vai conseguir te mostrar um ponto do vazio. Eu acho que eu estava falando ponto do aberto. Não, ponto do vazio. Ele não vai conseguir te mostrar um ponto do vazio que não consegue se mexer. Porque não tem ponto vazio, no vazio. Então, por vacuidade, todo ponto do vazio consegue se mexer. Quando observamos que o vazio é um intervalo também. Exato. Exato. De fato, se o nosso x for R, provar que o vazio é um intervalo aberto é justamente provar que ele é um aberto. E o argumento é exatamente o mesmo. Assim. Mas tá. E o X todo, o espaço todo, é também, tipo, é razoavelmente. Faz algum sentido que eles sejam abertos, né? Porque se eu pego um ponto lá dentro, é óbvio que eu não consigo sair do conjunto. Não tem nada pra fora. É impossível sair pro nada, assim. É vácuo. Não tem porra nenhuma fora do conjunto. Então não dá pra sair. Todo cara do espaço todo tá preso lá dentro.
Então, é por isso que o espaço todo é um aberto, assim. Tá. E aí tem mais duas, essas aqui são um pouco mais complicadas. Qual que é a ideia? A ideia é que intersecção de abertos é aberto. Por que a intersecção de abertos é aberto? Tá? Intersecção de dois, isso é muito importante, a gente vai falar mais disso. Mas pensa nesse conjunto aqui e nesse conjunto aqui. Se esse cara é... Deixa eu fazer essa já. Qual que vai ser o nosso critério de desenho para um conjunto ser aberto? A borda ser tercejada, certo? Perceba, a intersecção é uma aberta, né? Olha como a borda da intersecção está toda tercejada. A intersecção é claramente uma aberta. Não tem borda, certo? Só tem a parte de dentro, assim. Então faz sentido, de fato, que a intersecção seja uma aberta. E se a gente quiser falar em termos de bola, né? Você pega um ponto aqui. Quando você pega um ponto aqui, existe uma bola, certo? Tá, deixa eu pegar um ponto. Sai. Existe uma bola, certo? Está inteiramente contida nesse cara. Beleza? É uma bola em volta de X que está dentro de um dos abertos. Tá? E existe uma bola em volta de X que está inteiramente contida no outro aberto. Os dois caras são abertos. Então, se o X está na intersecção, o X está nos dois. Então, para cada um deles, eu consigo a bolinha. Certo? Só que percebe. Uma das bolas sempre vai estar dentro da outra. Porque o centro é o mesmo. É tipo circunferências concêntricas. Sabe? De geometria euclidiana que vi no ensino médio. Não sei se você já viu no ensino médio. São as circunferências concêntricas, né? Se o centro é o mesmo, então uma está dentro da outra, assim. Se uma está dentro da outra, eu tenho certeza que uma delas está na intersecção. E essa é a ideia. Porque uma está contida em um, a outra está contida no outro. Então, se uma está contida na outra, uma delas vai ter que estar na intersecção. E eu sei que eu falando assim não parece... Não sei se faz sentido eu falando assim, mas tenta olhar no desenho. Existe uma prova formal para isso, mas eu não queria fazer aqui. Eu queria fazer a menor quantidade de demonstrações formais possíveis, assim. Porque a ideia é mesmo trabalhar com os desenhos. Mas faz sentido que, tipo, você sempre consiga o espaço, tá? E por que eu quis falar... Por que eu falei isso? Por que eu frisei tanto a intersecção finita, certo? Porque a intersecção infinita, de fato, não necessariamente vai dar certo. Tá? A intersecção infinita é um problema. Por quê? Lembra que eu falei que quando você intersecciona conjuntos, você sempre perde espaço? Então, o que acontece é que se você intersecciona um número finito de conjuntos, você perde espaço. Mas um número finito, tipo um número finito assim, ele é tão pequeno. A matemática tem tanta coisa tão grande e você está pegando finitos. Finito é um número muito pequeno. Então, a nossa intuição, o que ela quer dizer, né? Que você perde muito pouco espaço se você pega finitos caras. Tá? Essa é a ideia, sim. Se você pega finitos caras, você perde pouco espaço. E quando você vai pro ramo dos infinitos, aí a coisa complica. Porque infinito é muito maior que finito. Tipo, muito. Tipo, muito maior que finito. Então, se você pega uma quantidade exageradamente maior de conjuntos, e cada um deles você vai tirando espaço, tirando espaço, tirando espaço, pode ser que você não acabe com espaço nenhum. Ou com um espaço insuficiente, certo? Para os pontos se mexerem. Esse é o problema de intersectar infinitos, certo?
Porque se você pega muitos caras, como cada um que você intersecciona, você vai diminuindo o espaço, você pega infinitos, acabou o espaço. Assim. Claro, existem casos em que intersecção infinita vai ser aberto ainda, mas de maneira geral não é legal afirmar isso, tá? É por isso que a gente se mantém com a intersecção finita. Porém, existe um caso em que o infinito é aberto. Não na intersecção, mas na união. Tá? De fato, se eu tenho A, B, C, sei lá, quantos caras você quiser abertos, quantos você quiser. A união B, união C, união, vai ser aberta também. E a razão disso é muito mais simples que a razão da intersecção. Eu tô pegando conjuntos, eu tô unindo, eu tô aumentando o espaço. Lembra que a gente falou no começo da aula? Quando você une conjuntos, você aumenta o espaço, tá? E esse é o rolê, certo? Porque se um cara dentro de um desses conjuntos consegue se movimentar um pouco, quando você dá mais espaço para ele, é óbvio que ele vai continuar podendo se movimentar. Não existe motivo dele não conseguir mais se mexer se você só deu mais espaço para ele. E aí, quanto mais conjuntos, mais espaço, quanto mais melhor. Então, uniões infinitas, nossa, são muito abertas. É muito, muito, muito aberto. Entendeu? Tipo, é assim, é muito espaço que você está dando pro cara se você faz união de infinitos conjuntos. Não tem por que ele não conseguir se mexer mais. Essa é a ideia. Sacaram? É por isso que dá certo, assim. União de quantos abertos você quiser um aberto. Que você consegue se mexer. E aí, essas três propriedades, elas vão dar pra gente a noção de espaço topológico, tá? Lembra quando eu peguei bolas? O que eu fiz para construir abertos? Eu falei, uma consequência de ser bola é poder se mexer. O que acontece se eu pegar os conjuntos que, em vez de serem bolas, eles pedem que você consiga se mexer? Quem são esses caras? Esses caras são os abertos. Um espaço topológico nada mais é que um espaço X você tem um conjunto X, certo? Você tem uma família, esse T estranho aqui que a gente chama de tal. Você tem uma família de subconjuntos de X. Não sei se vocês conhecem esse símbolo aqui, mas esse cara é A contido em X. É o conjunto de todos os subconjuntos, certo? E aí você pega uma família de subconjuntos. Então você pega um conjunto de subconjuntos. Não são necessariamente todos, podem ser todos, mas não são necessariamente todos, tá? E aí você pede que esses caras, eles satisfaçam certas propriedades. Que propriedades são essas? São essas aqui, certo? E aí você fala que cada elemento desse tal, que a gente vai chamar de topologia, é um aberto. Chamado de aberto. Certo? E essa é a definição de espaço topológico. O que eu preciso? Eu preciso que tal e que x sejam abertos, ou seja, que eles pertençam ao tal. Eu falei tal, né? Que o vazio e o x sejam abertos, então eles têm que pertencer ao tal. Eu quero que se A e B pertençam ao tal, pertençam à topologia, a intersecção com B também pertença, certo? Eu quero se A, B, C, assim, infinitos caras estão em tal, então a união deles também tá. Perfeito? Essa é a definição de topologia.
Um espaço topológico é um espaço que tem a noção de aberto, não de bola. Um espaço métrico, ele vem com a noção de bola. Um espaço topológico, ele vem com a noção de aberto, que é um pouco mais fraco. Quando eu digo fraco, é que ele pede menos coisas, sabe? Não necessariamente precisa ter essa distância. De fato, um espaço topológico não necessariamente tem uma distância. Perceba, eu não estou definindo aberto através de bola, nesse caso. Eu estou só falando quem são os abertos. Eu não preciso de bola. Eu estou explicitando, eu estou falando, esses são todos os abertos. E estou listando eles. Eu não estou usando bolas. Então eu não preciso de distância. Tá? Na grande maioria das vezes, os espaços topológicos eles vão ter distância. Porque são os melhores, de fato, para trabalhar. Mas existem exemplos que não têm. Esses exemplos são importantes. Tá? Na análise funcional, tem muito espaço, tem espaços que não têm distância. Em geometria algébrica tem espaços que não têm distância. Isso são coisas mais avançadas assim de matemática, mas de fato são espaços que aparecem assim e que não tem métrica, né? Que não tem uma noção de distância razoável. E são casos de espaços topológicos que não têm distância. Assim. Bom, e é isso. Esses são os espaços topológicos. São o objetivo, são o estudo do nosso curso. Ele vai ser baseado o conteúdo, né, do nosso curso vai ser baseado em estudar esses espaços, entender as propriedades deles, entender os mapas entre eles, as funções entre espaços topológicos, que a gente vai chamar de funções contínuas. Tá? Mas a gente não vai falar disso agora. Para dar exemplos de espaços topológicos, né? É sempre legal dar exemplo de espaço topológico. Todo espaço métrico, certo? A gente acabou de provar que qualquer espaço métrico é topológico. Qualquer espaço métrico é topológico. Quem são os abertos nesse caso? Os abertos que eu acabei de definir com bola. Tá? Esses são os abertos. Outros exemplos. Agora tem exemplos legais. Tem um exemplo que a gente vai chamar de topologia caótica. Por que o nome é esse? Eu não faço a menor ideia. Eu fiquei de pesquisar, mas esqueci. Essa é a topologia caótica. É a topologia que só tem o vazio e o x. Tá? E essa topologia, ela parece chata demais para ser boa, mas essa topologia ela é muito legal. Ela tem propriedades, ela tem uma propriedade importantíssima, que a gente vai falar quando eu for falar de topologia final, inicial e coisas do tipo, mas não é para agora, assim, é para um pouco mais na frente no curso. Mas tanto esse cara quanto esse cara possuem propriedades muito boas. Tá? Esse cara é a topologia caótica. E esse cara é a topologia discreta. Certo? E esse cara em especial, ele é meio contraditório. Por quê? Porque se todo conjunto é aberto, em particular, conjuntos unitários são abertos. Então, pontos são abertos. Só que se você tenta fazer o desenho de um ponto, não é como se ele conseguisse se mexer, né? Porque o conjunto inteiro é só ele. Então, essa topologia é meio contraditória, de fato. Mas não tirem da cabeça essa intuição de que um aberto é um lugar onde os pontos conseguem se mexer, tá? Essa topologia recebe o nome de discreta por um motivo, que é justamente essa contradição dos pontos não terem muita liberdade de se movimentar, por mais que essa seja a intuição. A gente vai falar um pouco mais desse nome discreto, de fato, quando a gente for falar de conexidade, eu acho. Mas esse espaço é topológico. E é topológico, tipo, esses dois espaços são topológicos e dá para provar de maneira razoavelmente fácil, assim. De fato, esse aqui, isso aqui é obviamente satisfeito. Se eu pego a intersecção do vazio com x, ou do x com x, ou do vazio com vazio, vai dar um deles. Né? A intersecção do vazio com vazio é o vazio, do vazio com x é o vazio, e do x com x é o x. Não tem o que fazer. Tá? E a união também.
A união do vazio com x é o x, a união do x com x é o x, e a união do vazio com vazio é o vazio. Tá? E isso se estende para uniões infinitas também. Se eu pegar x, união x, união x, união x, união x, união x, união vazio, união x, união x, união x, união vazio, união x, infinito. Vai dar x, tá? Sim. Não tem muito o que fazer. Vai ser, de fato, um desses caras. E nesse caso aqui também, né? Porque se eu estou pegando o conjunto de todos os subconjuntos, assim, se eu faço intersecção e união, vai dar subconjunto também. Não tem muito o que fazer. Se eu pego o vazio e o x, são claramente subconjuntos. Se eu pego dois subconjuntos e faço intersecção, é um subconjunto. E se eu uno infinitos subconjuntos, é um subconjunto também, tá? Então, de fato, esse cara é a maior topologia possível, assim. É o conjunto que é a topologia em que todo mundo é aberto. Tá? E eu acho que é isso. Sim, eu não queria me estender mais, porque já é uma aula que introduz um conceito muito novo, assim. E as aulas mais para frente vão ser um pouco mais pesadas. Então eu queria que as pessoas não desistissem do curso logo na primeira aula. Então essa aula vai ficar um pouco mais leve, mas não fácil, tá? Ela vai ficar mais leve comparado com as outras, mas não foi uma aula leve. Assim, a gente abordou várias definições e conceitos. Então eu acho que seria legal meditar um pouco sobre eles, tá? Antes de partir para a próxima aula e tal. Se vocês tiverem tempo aí, é uma boa ideia. Tá? Meditar um pouco, ver se você de fato entendeu. Me mandar mensagem no zap para ver se você de fato entendeu. Às vezes, se tiver dúvida, pode mandar bala. Eu sempre, se eu tiver acordado, eu respondo. Tá? Então, acho que é isso. Ficou alguma dúvida? Obrigado. Para dar algum spoiler da próxima aula, na próxima aula provavelmente eu vou falar de algumas outras definições sobre conjuntos em espaços topológicos. Existem abertos mais abertos que outros? Isso é uma pergunta interessante, na real. Eu não sei se dá... Essa foi uma pergunta que me fizeram, na real, na última aula. Se existe... Eu já dei um spoilerzinho sobre base. Mas acho que vai ser legal falar um pouquinho de base, na real. Não vou definir base, de fato. Mas o que vai acontecer é que, assim... Monique, você lembra quando você fez álgebra linear que tinha a base de vetores? Do espaço? Então, quando você tem a base de vetores para um espaço, o que vai acontecer é que esses vetores, quando você soma e faz produto por escalar, você vai conseguir o espaço todo, certo? E essa é a ideia da base. A base é um conjunto de abertos que, quando você faz a união, você consegue tudo. Tá? Eu não lembro se pede que intersecção funcione também. De fato, não lembro. Mas, eventualmente, isso não importa agora, assim, eu não vou dar a definição precisa agora, mas tenha em mente que uma base é um conjunto de abertos que consegue gerar o espaço todo usando só a definição, ou seja, usando só a intersecção e a união. Assim. E, de fato, é mais ou menos uma coxa de retalhos. Uma coxa de retalhos é o que eu costumo usar para definir cobertura, na real, mas é um jeito interessante de pensar. É porque, nesse caso, a base ela não vai definir o espaço. Tipo, a base ela vai construir os abertos, não o espaço. Quando a gente for construir o espaço, aí vai receber um nome diferente, né? Que é o nome de cobertura. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Mas esse negócio dos abertos mais abertos que outros, esse negócio da base, ele é interessante, porque todo aberto, como a gente vai ver, todo aberto tem caras da base dentro dele. Então, se você pensar num certo sentido de que abertos que são bons são abertos que são minimais, em certo sentido, os abertos de uma base são abertos melhores. Tá? Porque eles estão... Tipo, todo aberto, de maneira geral, tem que ter abertos da base dentro. Então, dá pra imaginar que esses caras sejam abertos melhores, assim.
Mas eu não gosto muito de pensar assim. Eu acho que isso parece ser um pouco misleading, assim, no entendimento do que é uma base. Então eu não faria assim, tá? Se fosse responder de verdade, assim, essa sua pergunta, eu diria que não. Não existem abertos melhores que outros. Claro, pensando fora de contexto, né? Se você precisar provar um teorema específico, é claro que vão ter abertos melhores que outros, para o seu caso específico. Mas, de maneira geral, assim, eu não gosto de dizer que existem abertos melhores que outros, não. Não acho que seja uma boa ideia ter isso na cabeça. Mais alguma dúvida, Monique, sobre abertos? Pode mandar bala. Tranquilo, beleza. Por enquanto, não. Na próxima aula vai ter, tenho certeza. É, Mas, bom, é isso. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre algumas definições de topologia. A gente vai definir fronteira e coisas do tipo. Não sei se eu vou chegar a falar de base aula que vem, provavelmente sim. Não sei, preciso ver o material que eu estou usando para consultar, que no caso são as notas de aula do Auric, inclusive. É, Mas é isso. Obrigado pela presença aí. Eu vou parar de gravar e é isso.